Você sabe como que realmente o mercado se comporta quando tem grandes ataques ou conflitos bélicos iniciando? We're getting word that Israel's launching preemptive airstrikes against Iran. Explosions were reported in Tehran, the capital, which would be a big escalation in the war in the Middle East. War between Iran and Israel is escalating fast. In the last half an hour, there's been two significant developments from the US President Donald Trump. The first is that two US aircraft carriers are now on their way to the Middle East in a sign that the US might be preparing to strike Iran. Não é a primeira vez que o mundo enfrenta a ameaça de um conflito global, nem a primeira vez que investidores buscam antecipar uma queda de mercado. Quando surgem notícias de guerra, a reação instintiva é vender já na primeira notícia ruim, afinal todo mundo odeia incerteza. Hoje eu vou mostrar o que realmente aconteceu com os mercados em momentos como Pearl Harbor, a crise dos mísseis em Cuba, 11 de setembro e a invasão da Ucrânia. Dessa maneira você consegue ter uma melhor noção do que pode vir a acontecer com o início desse conflito no Oriente Médio. Bom, o primeiro pensamento de muitos investidores costuma ser a redução de suas posições, mas eu vou mostrar agora que geralmente fazer modificações no portfólio não é a melhor decisão. Vamos entender melhor alguns desses conflitos e principalmente avaliar qual foi a reação da Bolsa de Valores. O primeiro que a gente vai ver é Pearl Harbor. Ele levou o Dow Jones a cair mais de 5% em meio ao medo da entrada dos Estados Unidos na guerra. Porém, o índice já havia revertido essas perdas e iniciado a recuperação dentro de um mês. A crise dos mísseis de Cuba. No início do impasse, o S&P 500 despencou cerca de 7% nos 4 primeiros pregões. Porém, à medida que a crise se desenrolou, o mercado estabilizou-se rapidamente e em menos de 2 semanas ele havia recuperado integralmente o que perdeu. Em 11 de setembro, após 4 dias de fechamento das bolsas de valores, o Dow Jones caiu 7,1% já logo no primeiro pregão, parte de um declínio de quase 15% nos próximos dias. Mas em 21 de setembro o mercado já havia batido fundo e, menos de um mês depois, ele recuperou todas as perdas e fechou o ano cerca de 3% acima dos níveis pré-ataque. E por último, vamos analisar a invasão da Ucrânia. No dia do ataque, o mercado viveu literalmente uma montanha-russa. O S&P 500 recuperou de uma baixa inicial de 2,5% para fechar em uma alta de 1,5% no mesmo dia. Já o Nasdaq ele saiu de uma queda de 3,2% para uma alta de 3,3% no fechamento. Em todos esses 4 casos que a gente viu, depois de uma queda inicial e de um susto generalizado, os mercados eles se estabilizaram e em algumas semanas ou meses depois eles já haviam recuperado todo o prejuízo que tinham tido. Vamos entender melhor qual que é o cenário atual agora e também entender os 3 possíveis desfechos desse conflito. O primeiro desfecho é que Israel consiga seu objetivo, que é uma paz duradoura na região. E se o mesmo regime for mantido, isso realmente não vai acontecer. O que Israel quer é que o regime iraniano mude de mãos. Até 1979, o Irã tinha uma boa aproximação com Israel. Seu líder, Mohammad Reza Pahlavi, era próximo dos Estados Unidos e ele tinha interesse em modernizar o Irã, para tornar ele uma superpotência na região. Porém, isso ofendeu boa parte das autoridades religiosas islâmicas, principalmente porque parte dessa modernização incluía direitos iguais para as mulheres e um Estado laico dentro do Irã. Com isso, em 1979, houve uma revolução interna em que esses líderes religiosos, chamados ayatolás, tomaram o poder e instauraram a República Islâmica do Irã. O filho de Mohammad Pahlavi, Reza Pahlavi, que está exilado nos Estados Unidos, ele é considerado o nome ideal para assumir o poder dentro do Irã. Ele é considerado moderado, conciliador e possui as mesmas ideias do seu pai, de modernização do país. Esse seria o melhor cenário. O mercado aliviaria as incertezas e voltaria à normalidade. O segundo cenário seria esse conflito se prolongar por semanas ou talvez até meses. E eu acredito que o principal problema nesse cenário seria um impacto no preço do petróleo. O Irã hoje ocupa um local privilegiado dentro do cenário global. Ele comanda o Estreito de Hormuz, que passa cerca de 21 milhões de barris de petróleo por dia, equivalente a 21% do consumo mundial de petróleo. Esse estreito é um gargalo estratégico e, se for bloqueado, ele pode gerar um choque de oferta de petróleo no mundo e o preço poderia simplesmente disparar. E caso isso acontecer, que impactos isso teria no mundo?
Estudos do Federal Reserve mostram que um choque de 10% no preço do petróleo pode elevar o CPI, que é a inflação ao consumidor americana, em quase 0,15 pontos percentuais, com efeitos que podem se estender até 8 trimestres após o choque. Nos últimos dias, para você ter uma noção, o barril subiu de 62 para um pico de 76, um aumento de 23%, o que, se persistisse, poderia adicionar cerca de 0,35 pontos percentuais ao índice americano. Essa inflação pode gerar impacto em toda a cadeia de suprimentos, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo. É importante mencionar aqui o Japão. Ele é o maior importador líquido de energia do mundo e um dos que mais sente o impacto dessas oscilações do petróleo. Eu falo mais sobre isso no vídeo que eu fiz sobre o Japão e eu explico por que a estabilidade japonesa ela é essencial para não haver um colapso financeiro global. O terceiro cenário é menos provável, mas seria um ataque nuclear. Além do impacto humanitário, o choque de confiança nos mercados e o pânico global geraria uma incerteza poucas vezes vista. Eu não sei dizer o que aconteceria, mas eu acredito que a volatilidade superaria qualquer registro histórico. Uma situação como essa é extremamente complexa, eu acredito que ninguém saberia dizer o que poderia acontecer, mas eu especulo que ativos de risco poderiam cair cerca de 70% até 80%. E como que eu estou me preparando para esses cenários? Eu vou dizer aqui como que eu estou vendo a situação geral. Para mim, tem 75% de chance desse conflito acabar logo. Tem cerca de 20% de chance dele se estender por um bom tempo e 5% de chance de um cenário catastrófico acontecer. Nesse momento é importante você se perguntar, você está preparado para que qualquer um desses cenários aconteça? Você estaria preparado para uma queda de 50%, 60% até 80% das suas ações? Dentro do meu portfólio eu tenho adotado uma postura mais convexa. O que isso quer dizer? Eu até consigo surfar boa parte das altas do mercado, porém eu vou ter ganhos mais expressivos e contundentes quando o mercado entrar em colapso. Só para você ter uma noção, se o pior dos cenários acontecesse e os ativos de risco caíssem cerca de 70%, 80%, eu teria uma multiplicação no meu patrimônio em aproximadamente umas 10 vezes. Para você ter uma estratégia mais convexa na tua carteira, assim como a minha, eu deixei um link aqui na descrição para agendar uma call comigo. É importante a gente continuar acompanhando os desdobramentos desse conflito, mas é importantíssimo a gente sempre ter um plano. Se você gostou do meu conteúdo, inscreva-se e curta para acompanhar o mercado junto comigo. Até a próxima!